trabalhei com pizzaria, trabalhei no centro de São Paulo também, e fui sempre tendo essa vontade, conhecendo pessoas, né? Eu gosto muito desse contato ali do 1 a 1, da comunicação com a galera. E enfim, aí foi passando, fiz curso de vigilante, trabalhei de vigilante no SBT num período de aproximadamente 7 anos. Caraca, você ficou um tempão lá. Isso, então. Inclusive, foi uma das maiores. Conheci, cara. Pensa num ser humano assim, de luz. Perguntava também, porque não foi fácil. Foi um baita do desafio. Eu falava assim, Deus, o que o senhor tá querendo me mostrar? Aí eu comecei a entender. Daí a esposa dele um dia me deu como é bom você andar ao lado de pessoas positivas. Sim. E que te falam coisas assim, literalmente boas, né? É muito sobre energia, né, cara? A gente tava falando aqui nos bastidores, né? A energia que o local tem, a energia que as pessoas têm, isso tudo reflete. Se você chega num lugar que o clima tá pesado, a energia tá ruim, as pessoas estão desanimadas, você acaba sendo influenciado pelo meio. Mas aí eu falei pra ela assim, nós vamos vender hambúrguer. Ela, sério? E você sabe fazer e tal? Eu falei assim, não. E ela, mas onde você vai comprar o pão? Eu falei, não sei. Só que eu falei assim, o como... Agora... é outro processo, já outro definimos. Processo, o importante é isso. Aí foi quando liguei pro meu amigo e pedi algumas... Ele falou sobre um exercício chamado Sou Feliz e Grato. Desse Sou Feliz e Grato nasceu a Malucos Burger. Sério? Porque como é que foi esse rolê? Teve cara, um estalo assim, exatamente. Coisa diferente? Eu deitava e não... Cara, sendo bem honesto, não é novidade pra ninguém, eu chorava mesmo. Chorava, canceriano, emotivo. Eu tenho certeza, mais ainda, de que Deus está comigo e que aqui é onde ele falou, segue que eu tô contigo. Então pode vir deserto, quando tem deserto, quando acontece que nem, empreender é difícil, cara, pra mim não tem problema. Então eu já, após essa experiência, ali eu já aprendi a reduzir a reclamação. Então... Salve, salve galera, estamos começando mais um Burrê no Papo aqui direto dos estúdios BNP. Para todo o Brasil, da zona norte de São Paulo, o centro de São Paulo, o centro, né? O centro localizado, né? Que vem a galera do interior, é mais perto, sim. A galera da norte vem para cá, da leste vem para cá, da sul vem para cá, então estamos bem localizados aqui. Hoje a gente tem um bate-papo muito bacana com ele aqui, que tem uma série de coisas legais para contar sobre o processo de crescimento aí. É sempre bom a gente compartilhar e relembrar, né, cara? Como é o começo, as loucuras. Mas, primeiro, eu quero agradecer ao nosso time de parceiros aqui, que sem eles isso aqui não aconteceria, né? Ao longo de todo episódio, aqui na telinha, ao longo do episódio também vai aparecer aí um QR Code, a Targita falando de cada um deles. Quero agradecer a galera da CDM Finanças aí, que para você que busca uma consultoria de verdade aí para fazer um impacto no financeiro no seu negócio, chama a galera da CDM que com certeza vai fazer um impacto muito grande e vai mudar a sua visão sobre gestão e com certeza trazer um impacto financeiro positivo. Também tem a McCoy's Pickle Factory, que aí nem se fala, né? Os melhores pickles do Brasil aí. Então, o Fábio com todo o time lá, o Aquiles também, tá lá na ponta da operação, fazendo acontecer, cada vez trazendo excelência para a operação. Agradecer os nossos parceiros da Pris Food, que falou em embalagem, com certeza. A Pris Food é a referência, mais de 25 anos de mercado. Você consegue fazer embalagens personalizadas a partir de 1000 unidades. Não paga clichê, não paga arte. Os caras dão um baita de um suporte e, cara, entrega em todo o Brasil. O negócio é insano. E, assim, produto de qualidade. Ajuda muito quem tá começando, principalmente, a ter aquela primeira atração ali de poder ter identidade na marca, fazer uma comunicação legal pro cliente, principalmente para quem tem delivery, né? Agradecer também o time da Quantum Pão BR. Alô, Anderson, Nick, muito obrigado pela força de sempre. Que tem os melhores pães do Brasil aí, na minha humilde opinião, mas é muito bom. Espero vocês aqui em breve pra gente cada vez mais fortalecer essa resenha. A minha querida Speed Foods do coração, você que precisa de produtos para sua hamburgueria, chama a gente lá, pode chamar no direct direto do Instagram, @Speed Foods Distribuidora. A gente tem condições especiais para você, a gente tá pra guerra, tá pra briga, se tiver preço mais barato aí, a gente vai pra briga também para melhorar a situação. Agradecer o time da Farm Frites, tá aqui na telinha também. Que tem aqui as batatas. Cara, que batata. A gente teve na Fispal. Foram quase 90 quilos de batata. Uau. E foi um caos, assim. Que a galera queria batata. E é muito boa a crocância. Batata de qualidade é outro nível, né? Importante. E qualidade é Farm Frites.
Também agradecer o time da Recri Produtora que tá aqui com a gente, que faz todo esse rolê acontecer, essa identidade visual, captação, se você quer montar. E os caras, ó, tem a Recri Produtora e tem a Recri Foods. Segue as duas contas. Na Recri Foods, cara, é um negócio insano. Os caras fazem um conteúdo pra restaurante, pra gastronomia, que é fora de série. Sim, imagem, qualidade, criação de conteúdo, layout, tudo. Muito bom. E também, se você quer ter uma camisa do seu podcast preferido, vai lá, @usebnpoficial. Sem mais delongas, ele que vai fazer 4 anos, um dia depois do meu aniversário. Olha só. Dia 16 de dezembro, dia 17, 4 anos de casa. Ganhou o prêmio de melhor hambúrguer 2025 de Carapicuíba. Ganhou plaquinha do iFood também. Teve lá no iFood Móvel, né? Também ganhou plaquinha. Lá. Tivemos lá juntos. E tem algumas novidades que eu não vou falar agora. A gente vai puxar mais pra frente. Fernando Malucos Burger, seja muito bem-vindo, irmão. Alisson, primeiramente eu quero te agradecer por abrir esse espaço, principalmente segmentado para o nosso ramo, e dizer que é um orgulho imenso para todos nós. Eu tenho certeza que aqui é um dos sofás mais importantes aí a nível nacional. Então me sinto muito feliz e grato, meu irmão. Esse aí eu não vendo, não dou, não leilou, porque a energia aqui já é demais, boa. Cara. Imagina o seguinte, já foram mais de 200 e poucas entrevistas que já rolou no Burger no Papo. Nem todas foram aqui, beleza. Mas vem uma bagagem de conhecimento muito grande. E aí todo podcast eu mentalizo que toda a energia positiva, todo o conhecimento que já sentou aqui para compartilhar, ele seja imputado em cada um dos convidados que vem aqui. Imagina você levar essa bagagem para casa. Ou seja, chegar a ficar no patamar de turbinado, né? Turbinado, é como se lesse junto uma enciclopédia na velocidade da luz. É isso aí, mano. É isso aí. Top. Que cada vez mais a gente possa contribuir isso. Isso é importante. Bom, pra gente começar a falar, né? Obviamente, vamos começar sendo redundante pelo começo, né? Cara, o que você fazia antes do hambúrguer e por que você resolveu entrar pra hamburgueria? Conta um pouquinho pra gente. Alisson, na verdade, eu costumo dizer que eu já fiz um pouco de quase tudo nessa vida, vamos dizer assim. Eu comecei a trabalhar com meus 12 anos, eu entregava panfleto no shopping de cesta básica, o que foi pra mim ali, imagina, sempre muito tímido. Então, eu tive acesso a uma independência na infância financeira muito cedo. Então eu comprava todas aquelas coisinhas que eu queria e então aquilo me despertou a vontade de trabalhar muito cedo. Eu tinha muita vergonha de pedir as coisas para os meus pais. Já, por exemplo, para eu pedir um doce para o meu pai, eu tinha que usar minha mãe como ponte. Então eu sempre fui muito retraído. Então eu já tive aquele desejo de trabalhar. Depois disso, aos 15, eu já fui trabalhar de motoboy. Juntando dinheiro também. 15 anos. Aos 15 anos. Eu juntei dinheiro também dos panfletinhos, fazia reserva financeira. Aí tive um empurrão do meu pai, que deu um dinheiro para cada filho num determinado momento. Claro que não foi assim aquele valor todo, mas deu uma ajuda, juntando, né? Completou, fechou a conta. Aí eu fui e falei, olha, eu quero comprar uma moto. Mas você tá maluco? Como assim? Comprar uma moto e tal? E não era normal nem tanto os adultos terem moto nessa época, né? E foi onde eu comprei e na segunda semana já fui entregar gás. Hoje eu vejo um rapaz de 14, 15 anos, não mal consegue segurar ali um botijão de gás, nem vai buscar geralmente pros pais quando precisa. É verdade, Então aí eu fui motoboy, né, dos meus 15 até os 22 anos de idade. Trabalhei com pizzaria, trabalhei no centro de São Paulo também e fui sempre tendo essa vontade, conhecendo pessoas, né, eu gosto muito desse contato ali do 1 a 1, da comunicação com a galera e enfim... Aí foi passando, fiz curso de vigilante, trabalhei de vigilante no SBT num período de aproximadamente 7 anos. Caraca, você ficou um tempão lá. Isso, então. Inclusive, foi uma das maiores. Conheci, cara. Pensa num ser humano assim, de luz. Eu imagino. De verdade, aquela pessoa que passa, cumprimenta todo mundo. Uma vez, inclusive, acabou o combustível do carro do Silvio Santos na Anguera. Ele deixou o carro, ele trancou lá e saiu andando, assim. De repente, do nada, todo mundo, o Silvio Santos subindo, andando a pé, passando no meio de todo mundo, um exemplo de humildade e simplicidade tá ali. Aí me tornei encarregado de segurança e me veio aquela vontade de vender. Pela primeira vez, eu fui na 25 com um amigo meu, aí chegou lá, comprei aquelas camisas, eu falei, caraca, velho, um universo magnífico, achei incrível, e comprei 2 camisas pra mim, a princípio. Aí o amigo falou, e essas camisetas aí?
Aí me veio do nada, falou, ó, eu vendo. Ele falou, sério? Aí ele aceitou, eu vendi, eu fiz um dinheiro muito rápido. Eu falei, cara, legal esse aqui, curti. Eu vou voltar lá, né? Vou voltar lá, vou pegar mais camisas. Ali eu comecei a vender roupa. Daqui a pouco eu comecei a vender tênis da Outlet. E enfim, ali foi despertando sempre o desejo de empreender. Quem nasceu para empreender, você sabe que tem uma codificação diferente no DNA, né? Porque Sim. Você enxerga nesses pequenos detalhes já características empreendedoras, né? Eu costumo dizer que a gente tá com o radar sempre nos 360. Muitas vezes o empreendedor ele nem sabe que ele é empreendedor. Até ele descobrir, começar a ter acesso, começar a movimentar vendas, a ter uma organização financeira, aí ele começa geralmente a se interessar em conteúdos, mas até então, para mim, era só uma renda extra, como a maioria dos brasileiros tem, né? E eu comecei a vender roupa, aí daqui a pouco aquilo começou a crescer demais. Passados 7 anos eu saí do SBT, aí eu fui e mergulhei no universo de vendas. Aí depois de um período também fui consultor jurídico, morei em hotel praticamente aí durante quase um ano, né? Eu viajava São Paulo, eu estava em Barretos, Franca, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Araraquara, então também sempre viajando, né? E esse é um pouquinho da história. Aí, beleza, veio a pandemia. Só que esse trabalho da consultoria jurídica, eu tava ganhando muito bem. Eu já tava ali tirando na faixa de uns 2 dígitos, às vezes até na semana, o que é uma renda extraordinária. Sim. Aí veio a pandemia. Só que o empreendedor, ele faz sim um bom valor se ele for dedicado e disciplinado naquilo. Contudo, todos os dias você começa do zero. Então você não tem aquela segurança, vamos dizer assim, né? Com isso veio a pandemia. Fiquei ali todo aquele período, só que graças a Deus, né, fiquei com os meus filhos e nada faltou. E eu tinha ali uma boa reserva financeira. Só que quando você tira e você não vai repondo, isso serve para estoque, para qualquer situação. Verdade. Ficamos no vermelho. Aí veio aquele desespero, cara. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Liguei para um amigo meu, falei, cara, é o seguinte, meu dinheiro tá acabando, eu já tô aqui no vermelho e eu preciso trabalhar. Ele tem uma Motopeças, é o Fernando Lira. Onde eu vou, eu falo sempre do nome dele, porque ele me estendeu também ali uma oportunidade que foi chave. E fui trabalhar como vendedor de motopeças. Cara, eu sabia o que era um manete, um guidão, essas coisas, mas eu não imaginava assim o quão amplo era esse mercado. Caí no estoque, saía correndo porque eu queria ter pressa para atender o cliente. Eu não gostava de deixar o cliente esperando. E nisso eu tive muito sucesso. E ele começou a falar para mim assim, ele falava, Fernando, é o seguinte, cara, não sei se você já percebeu, mas você não vai durar muito tempo aqui. Ele falou, cara, você tem organização financeira. Você trata os meus clientes aqui que eles saem até assustados porque eles nunca talvez foram tão bem tratados assim. Porque geralmente chega e aí, pá, o que você quer? Opa, bom dia, tudo bem? O que o senhor precisa? Independentemente de 15 a 20 a 40 anos, sempre o que o senhor precisa. Ali tem um café, ali tem uma água. Aí com isso eu entendi que ele já estava gerando-se um propósito. Porque eu perguntava também, porque não foi fácil. Foi um baita do desafio. Eu falava assim, Deus, o que o senhor está querendo me mostrar? Aí eu comecei a entender, daí a esposa dele um dia me deu como é bom você andar ao lado de pessoas positivas e que te falam coisas assim, literalmente boas, né? É muito sobre energia, né, cara? A gente tava falando aqui nos bastidores, né? A energia que o local tem, a energia que as pessoas têm, isso tudo reflete. Se você chega num lugar que o clima tá pesado, a energia tá ruim, as pessoas estão desanimadas, você acaba sendo influenciado pelo meio. Mas se você também vira um agente de energia positiva, porque às vezes, até pra galera mesmo, pô, você tá com uma equipe desanimada, tem pessoas que estão desanimadas, o clima não tá legal. Cara, você pode ser o agente de virada disso. Você pode ser o cara que vai lá e vai virar a chave do lugar pra mudar a perspectiva das pessoas. Eu garanto que, com certeza, tiveram outros caras que atendiam lá que, ao ver você fazendo de forma diferente e ver o impacto que isso gerava, começou opa, peraí, ó, esse cara tá fazendo diferente, eu tenho que começar a olhar, tenho que começar a atender dessa forma e tal. Isso vai virando um espelho, né? Sim, e para você ver a importância do que você tá falando, eu acredito que um pensamento, quando também... Tudo que a gente ouve gera pensamentos. Sim. E quando a gente acredita e verbaliza, fatalmente acontece. Isso serve tanto para as coisas boas quanto para aquelas coisas ruins. Para as coisas ruins. Cara, eu vi uma parada sensacional essa semana e assim... como todo mundo reclama, eu também reclamo. E aí a minha esposa, ela fala muito comigo, cara, para de reclamar.
para de reclamar, mas, cara, estresse, correria, dia a dia, a gente às vezes sai no natural. E aí faz eu não vou falar que eu não reclamo, mas faz uma semana que eu diminuí drasticamente o meu fluxo de reclamação. Toda vez que eu vou reclamar, essa frase, essa expressão me vem à cabeça. Que toda reclamação é uma oração ao fracasso. Top. Mano. Eu posso te acrescentar também? Quando a gente faz um retrabalho, está fazendo quantas vezes? Mais de uma. Mais de uma. Quando a gente reclama, aquilo que acontece tende a acontecer novamente. De novo. Então nós estamos forte, reclamando, né? Atraindo. E assim, sem brincadeira, negócio a gente sabe que é uma loucura, o mercado hora muda, hora sobra, hora desce. Sim. E tem momentos que a gente passa por momentos de instabilidade e tem momentos que não. Eu tava numa semana muito estressante e eu não percebi que muito também é dessa energia imposta, né? Então, quando eu virei a chave na cabeça, a semana começou a melhorar, mano. Assim, do nada. Pá. Melhora. Melhora a energia, melhora o clima em casa, melhora o clima na empresa, melhora o clima em todo quanto é lugar. E isso, de fato, Obviamente, a gente acaba sendo pego por uma coisa ou outra, o estresse, a gente acaba reclamando uma coisa ou outra, mas é um exercício, assim, eu fixei na mente. Toda vez que eu for reclamar, mesmo que eu reclame, eu lembro disso. E Sim. aí eu faço o exercício de correção para tentar olhar o lado positivo da situação. Eu tô com esse problema, beleza, o que eu posso aprender aqui? O que eu posso extrair de positivo? Qual é a solução que eu posso empregar? Eu posso resolver? Beleza, então eu vou resolver. Não tenho como resolver, o que eu vou extrair de conhecimento disso? E ponto. Pegando um gancho, Alisson. Por exemplo, se você deseja muito comprar um carro, você sai na rua, qual é o carro que você vê sempre? Você vê sempre o mesmo carro. Começa a ver sempre o mesmo carro. E com isso, é impressionante, real, não é verdade? real. Então, ou seja... É a lei da atração, né? A lei da atração. Há pessoas, o que normal acreditam, é claro que para mim é uma energia que vem do universo. Eu acredito na lei da atração, contudo, todavia o universo para mim é Deus. Deus, o arquiteto do universo. Entendeu? E é impressionante como o universo ele é conectado com a gente, cara. Sim. Você pode ver a importância de você ter um quadro dos sonhos e olha pra você ver que curioso. Isso funciona, hein? Isso funciona demais. E olha pra você ver, tem um senhor chamado Bob Proctor, que inclusive infelizmente faleceu, e ele é de programação neurolinguística, ele fala muito sobre... Ele participou do filme O Segredo, The Secret. Ele é um senhorzinho grisalho e tal. Ele falou sobre um exercício chamado Sou Feliz e Grato. Desse Sou Feliz e Grato nasceu a Malucos Burger. Sério? Porque Como é que foi esse rolê? Teve cara, um estalo assim, exatamente. Eu deitava e não... Cara, sendo bem honesto, não é novidade pra ninguém, eu chorava mesmo. Chorava, canceriano, emotivo. Né? Então eu chorava mesmo, que eu falava assim, Senhor, por que onde eu vou trabalhar eu sou ponta? Nesse escritório de Santa Catarina que eu representava, a Niel é uma empresa a nível nacional, eu era ponta. Na Motopeças, eu era ponta de vendas. No SBT, em 6, 7 meses, eu passei para encarregado. E tinham pessoas lá há 14, 15 anos. E eu falava assim, mas por que eu tenho essa dificuldade de fazer para mim? Eu não consigo criar nada. Eu consigo vender para as pessoas, mas não me vem uma ideia. E esse que eu falo para você assim, que eu ficava ali deitado, chorando, era sempre nas madrugadas, né? Sim. E isso foram coisas de 3, 4 anos, cara. E não me vinha nada. Cara. Aí me veio esse vídeo, ele falando assim, olha, escreva no presente agradecendo aquilo que você deseja. Então eu comecei, sou feliz e grato por ter uma casa, aí também seja específico naquilo que você deseja, você tem que ser claro naquilo que você deseja. E comecei a escrever tudo no presente. Falei assim para minha esposa Michele, né, a minha sócia no negócio, uma pessoa incrível, espero que ela numa próxima oportunidade também esteja. Tem um conteúdo incrível, uma bagagem maravilhosa também. E eu falei para ela assim, a gente não levanta daqui hoje enquanto não decidir o que a gente vai fazer. A gente vai abrir uma empresa. Ela, mas você faz ideia? Eu falei, não faço ideia, mas vamos começar a fazer o exercício. Aí daqui a pouco eu falei para ela assim, vamos pro lado da alimentação, porque cosméticos, remédio e alimentação geralmente não tem crise. Por exemplo, na própria pandemia... Foi o mercado que não parava, né? Aqueceu e tal. Daí eu falei assim, ela falou, mas o quê? Daí eu comecei, falei, boa pergunta. Falei, bom, vamos lá, pizza. Aí eu já lembrei também que tinha um amigo meu, inclusive é um irmão pra mim, que é o Douglas, da Tocari Pizza, são uma pessoa sensacional, que já tinha pizzaria. Eu falei, pô, mas o que a gente mais come também? Será pizza, hambúrguer? Não sei. Eu falei, pô, vamos dar uma olhada aqui na plataforma e ver o que a gente mais pede. Aí eu vi lá, pizza,
pizza, hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer. Pizza, daí eu falei assim, cara, eu não acredito, velho. Eu tava igual o peregrino lá do alquimista, que ele percorreu e além da pessoal dele tava na árvore que ele sempre dormia, né? Deitava ali pra descansar. Aí eu falei pra ela assim, nós vamos vender hambúrguer. Ela, sério? E você sabe fazer e tal? Eu falei assim, não. E ela, mas onde você vai comprar o pão? Eu falei, não sei. Só que eu falei assim, o como... Agora... É outro processo, é já outro definimos. processo, o importante é isso. Aí foi quando liguei pro meu amigo e pedi algumas dicas para ele. Fui com o meu livro Ata, este mesmo que eu tava anotando, e peguei todas as dicas e nós morávamos num quarto, era um quarto, banheiro e cozinha. E ela falou assim, tá, mas onde é que vai ser a hamburgueria? Eu falei, como assim onde vai ser a hamburgueria? Nós já estamos aqui na nossa hamburgueria. Daí ela já olhou a mulher com aquela coisa toda, já viu já fiquei imaginando. Falei, cara... E para explicar para ela que aquilo ali vai ter que sair do lugar, que aquilo ali também não vai poder estar. Só que ela super topou a ideia e uma frase importante que eu aprendi, que avião, pelo menos por enquanto não foi criado, que eu saiba, avião de uma asa só não levanta voo. Então ela foi imprescindível para dar certo. Quem prospera o lar é a mulher. Quando ela falou para mim, eu estou com você... Acabou. Ali, cara, parece que eu vesti a armadura. Falei, então agora cara, é isso. Isso e assim tem uma nasceu a força Malucos muito Burger. grande, velho. Isso tem uma força muito grande, porque assim, ó, a gente sabe que, e isso é falar o óbvio, empreender é difícil. Porra. Eu tava ouvindo ontem à tarde, ontem foi domingo, né? Ontem à tarde, um amigo mandou um vídeo pra mim do Ryan Santos, não sei se você conhece ele. Não. Ele fala muito sobre conteúdo digital e tal, e ele estava falando um pouco sobre algumas conferências que ele viu na Polônia, em outros países, na Rússia e tal, falando sobre o comportamento do mercado digital e o que vai vir de novidades e tendências para o futuro. E aí ele falava muito sobre... O assunto que se fala muito é sobre as empresas de um homem só. Por quê? Ou negócios menores, mais afunilados, né? Porque a questão de geracional agora tá cada vez mais difícil lidar com a mão de obra, de ter pessoas dedicadas, de ter pessoas que entendam cultura, propósito do negócio, que queiram se encaixar nessas culturas. E tem muita gente... ele deu um exemplo que ele tinha um processo no começo, que ele começou a lançar os conteúdos digitais dele, e ele fazia um faturamento ali de 2, 3 milhões... e tinha uma equipe com 40 colaboradores. E quando ele reduziu isso, ele reduziu um pouco o impacto, só que o ganho financeiro se tornou maior. E que cada vez mais as pessoas estão adquirindo conhecimento para trabalhar de forma individual ou ter menores equipes, né? Mas quando você tem uma pessoa que está fechada com você para fazer o negócio acontecer, e ele fala sobre isso. Quando você tem parceiros de verdade, seja um familiar, uma esposa ou um colaborador que o cara ele entende a sua missão, o seu propósito e ele está disposto a fazer a coisa acontecer junto com você, vale mais do que 10 pessoas numa equipe. Sim, faz total sentido. Faz total sentido, faz toda sentido. A diferença no negócio. Então o discurso ia muito nessa linha aí de ter boas pessoas, de reduzir o time, ter gente mais qualificada, remunerar melhor, sim, mas quem de fato tá disposto a ir pra briga com você. Eu posso te dar um exemplo? Imagina que você tá num quarto escuro sozinho. Agora imagina que ali tem uma pessoa da sua confiança. Como você se sentiria? Mais seguro. Entende? É isso. Bom, e aí? Vocês tomaram a decisão da loucura de virar hamburguero. Nossa, cara. Defumaram a casa. A casa? Meu irmão, quando eu vou... a gente não tinha... Eu falava assim, usar perfume pra quê, cara? A gente já tá usando aqui a nossa própria essência. Porque imagina, a hamburgueria e já o quarto. Sonhava com hambúrguer, mano. Meu irmão... Porque o cheirinho ficava no ar, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Na verdade, se eu falar pra você que eu sonhava, só que eu sonhava já acordado, porque eu não consegui dormir mais. Porque eu fiquei tão vidrado com isso, eu fiquei tão apaixonado por isso, que, irmão, eu tava ali deitado e ficava assim, meu Deus do céu, como é que vai ser amanhã? Aí a gente ficou 8 meses, na verdade, antes, quando nós tomamos a decisão pra gente abrir a loja, foram 8 meses, porque foram 8 meses testando o cardápio. E, vamos lá, você tirou isso é até legal, assim,
Eu acho que começar no impulso, dependendo da situação, tem sua validade e dependendo não. Né? Se você tá sem nada, tá desempregado, tal, não tem renda nenhuma, não tem o que fazer, cara, se o jeito é começar como tem, beleza, vambora, mete marcha e vai trocando o pneu do carro com o carro andando. Mas vocês ficaram 8 meses. Você tinha algum outro trabalho? Tinha uma renda para se complementar? Como é que estava esse processo? Durante esses 8 meses, eu comecei a fazer Uber. Né? Tava trabalhando de Uber também, bem lembrado. Quem nunca, né? Eu tava fazendo Uber. Aí chegou um momento onde eu falei assim, vamos fazer. Eu comecei a estudar também, eu comecei a ver as avaliações, porque eu entendo que o sucesso está na dificuldade. Sim. Entendeu? Eu não tenho problemas com aquilo que é difícil, então bora, a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer o que é difícil, porque se a gente fazer o que é fácil, a maioria já faz. Sim. Né? Então começamos a estudar cardápio, comecei a fazer os lanches, eu falei, tô vendo que tem muito... Há controvérsias, né? Tem pessoas que falam, tem um cardápio enxuto, só que eu acredito que, assim, você tem que se basear muito na sua realidade. E tem aquele, por exemplo, vou te dar um exemplo, coloque a salada em cima, porque aí vem vários cursos, eu falei, aí comprava um cursinho aqui, comprava outro curso ali, eu falava assim, cara, eu não sei por quê, porque eu, como sou apaixonado por hambúrguer, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o que eu gosto, muito, do jeito que eu gosto, que vai agradar meu paladar, e dando certo eu vou colocar para duplicar. E foi isso, cara. Aí a gente começou a estudar, a ver a importância de embalagem, tempo de entrega. Aí eu via lá, meu lanche chegou frio. Nossa, mas demorou mais de 1 hora para chegar. A carne estava tão dura que nem parecia que foi feito na hora. Então eu fui fazendo ali apontamentos daquilo que eu jamais poderia oferecer. Isso aí é importante. Mas você fez avaliando outros negócios ou o seu? Como não tinha o meu negócio ali a princípio, que ele estava se desenhando, então eu estava usando como apontamentos daquilo que eu não poderia fazer. Legal. Isso aí, cara, Putz, meu pai falava muito isso, meu avô, eu tenho alguns amigos de gestão de mercado que falavam muito isso. A melhor forma de aprender são com os erros. E melhor ainda com os erros dos outros. Aprender com os próprios erros é inteligência e com os erros dos outros é sabedoria. A sabedoria é melhor do que a inteligência. É isso aí. Porque imagina o seguinte, vou abrir um negócio, certo? Sim. Tivemos a ideia, vamos montar uma hamburgueria. Pá. Cara, você tem aí, você entra numa plataforma dessas daí de pedido da vida, você tem lá, entra no restaurante, você vai ter as avaliações. Leia as avaliações dessa galera e comece a entender aonde o cara erra pra você não errar a mesma coisa. Exatamente. E é uma escola, isso aí é igual, por exemplo, o cara que é dono, é uma coisa que eu não concordo, o cara que é dono de hamburgueria ou de restaurante, seja lá o que for, ele recebe uma avaliação negativa e o cara fica revoltado. Beleza, a gente sabe que tem umas que é sem noção. Sim. Mas ali, cara, é a possibilidade, principalmente para quem trabalha delivery, é a única possibilidade real de você saber o que o seu cliente tá achando do seu produto. Quando você tem um salão, é outra história. No salão, você tá ali, você atende o cara, você tá ali, você como atendente, o cara tá ali sentado na mesa, você olha, às vezes o cara faz uma expressão, não tá muito legal. Você consegue ter uma percepção mais real e mais rápida, e tem uma ação de correção mais rápida também. Sim. No delivery, não. No delivery processo, produto bom, embalagem boa, chegou rápido, beleza, você fez seu papel. Aí o feedback que vem depois, seja positivo ou negativo, que vai ser o termômetro disso. Recebi 50 avaliações positivas e 2 negativas. Vou olhar só pro lado negativo? Não, o positivo é legal, mas você precisa entender e medir o lado negativo. O que tá acontecendo? Aí foi um problema lá da batata fria. Olhar qual foi o pedido. É a embalagem? Foi algum erro operacional? Às vezes foi alguma situação pontual naquele dia? Ou é só o cliente que é o sommelier de sofá que enche o saco de todo mundo? Tem que entender. O meu pensamento sobre isso, Alisson, talvez seja um pouco polêmico, talvez. Nós temos que sim absorver. Cara, eu aprendi muito, eu mudei muitos processos através dos feedbacks. Existe aquele feedback que ele é técnico. Sim. De um cliente que ele se chateou porque ele esperava algo. Contudo, ali também nós temos uma oportunidade de educar o cliente, certo? Porque, por exemplo, se eu pedir desculpas em tudo, cara, você tá entendendo? Olha, me desculpe, porque realmente quando você pede desculpas, você assume. Só que, por exemplo, o cliente ele fez um pedido, a gente atende a um raio até de 12 quilômetros.
o que não é perto. Então, por exemplo, eu já coloco lá batata, que é geralmente, né, um apontamento. Batata, produto sensível ao delivery. Sim. Se você, na sua casa, acabou de fritar uma batata ali, você colocou a porção no prato, correto? Antes de você terminar de comer, as últimas já terão esfriado. Sim, elas irão murchar. Principalmente quando coloca ali o adicional do sal, correto? Então, por exemplo, o cliente fala assim, a batata veio murcha. Se eu já pedir desculpa para ele pelo incidente, o que acontece? Eu vou olhar, eu analiso primeiro, eu falo, calma aí, deixa eu analisar o ponto para ver, né, se sou eu que tenho que corrigir ou talvez se o cliente tem que ser conscientizado. Aí eu coloco, olá, Alisson, seja muito bem-vindo a Malucos Burger. Alisson, amigo, primeiramente agradeço, né, pela oportunidade, ou por ter comprado a nossa loja, a preferência, contudo, pela distância que o senhor está de nós, e a batata é um produto sensível. Então eu prefiro ser muito sincero com o cliente, porque se eu peço desculpas para ele nessa, na próxima ele vai pedir a batata, ela vai chegar como? Sim, do mesmo jeito. E depois Ali você tá pontuando que é uma exatamente, eu tenho que ser sincero, tá entendendo? Então, se você isso aí gera uma oportunidade, né? Porque assim, ó, por exemplo, você tem salão. Numa dessa, principalmente até nas plataformas de pedido, tá? Você não pode passar telefone, mas pô, cara, vem aqui visitar a minha casa que eu vou fazer um negócio especial pra você, vou te atender de uma forma especial, e você traz o cara pra dentro, porque a percepção no salão a gente sabe que é diferente. Sim. O processo de entrega é melhor, o produto ele chega melhor, ele chega mais quentinho e tal, e você tem a possibilidade de reverter a opinião desse cliente quando você convida o cara pra ir no teu salão fazer essa virada. E aí você acaba cortando aí, quebrando esse paradigma da percepção ruim e transforma em algo positivo. Sim, porque teve cliente que já se chateou, cara, e depois um fato curioso, eles mandam muita mensagem pra gente, às vezes até pra elogiar, não só ali nas avaliações, no próprio chat, né? Então, por exemplo, cara, tem um cliente que ele fala, pô, aconteceu isso, ou então tá satisfeito, ou último pedido, não chegou tão bom. Daí eu explico pra ele. E de verdade, 100%, pô, 100% é muita coisa, mas 100% das pessoas compreendem após passar ali aquele momento da frustração. Sim. Então, é automático, né? A gente se frustra, cada um controla suas emoções do seu jeito, mas acaba espirrando um pouquinho mesmo. Depois a pessoa entra em consciência, se acalma e... É que nem eu falo pra galera, se o cliente não for mal educado, cara, se for mal educado, eu não serei mal educado, porque o escorpião pode ser ruim, mas é da natureza dele, não é a minha. Eu irei ajudá-lo. Mas eu respondo sempre de uma maneira coesa, para que a pessoa também... Porque assim, todo mundo pode comprar na Malucos Burger, todos são bem-vindos. Mas eu faço questão de ter os melhores clientes. Sabe aquela parada da lei da atração? Sim. E assim, é incrível, cara. Nossos clientes são diferenciados. Você vê a educação, a parceria. Eu fiquei amigo, cara, de um monte de clientes que eu ainda não conheço pessoalmente até, mas que vai lá no Instagram, já me chama pelo nome, fala, Fernando, tudo bem? Que nem eu falo assim, até onde eu consigo. E como é maravilhoso, isso, né, cara. É maravilhoso. O tamanho do impacto que gera, né? A distância até onde você alcança. Sim, é muito fazendo um bom trabalho, Sim. entregando algo de qualidade. Isso faz uma diferença gritante e também traz muita conexão com o propósito do negócio, Sim. né? Porque, assim, fazer só por fazer, eu acho que não faz sentido. Você precisa amar as pessoas. Você precisa gostar do que faz, ter paixão. Gostar não de é uma gente. tarefa fácil, obviamente. Eu tive semana passada agora, numa conferência na Tramontina. E aí, cara, foi um negócio completamente fora, assim, da curva, não do cenário do food, porque foram só especialistas do food lá. Sim. Mas foi uma galera que a gente não tá habituado a ver. Mas foram pesquisadores, arquitetos, engenheiros de cardápio, uma galera que trabalham com grandes projetos, assim, com mega cozinhas industriais, o pessoal que fez a cozinha do MasterChef, assim, uma galera forte. E o assunto foi justamente esse, de entender essa questão da demanda, do atendimento, da qualidade, de ingressar e entregar algo com eficiência. Sim. E a gente rodou muito nesse processo todo. E o quanto é rico a gente poder absorver isso. Demais. Esse conteúdo e poder multiplicar também. Sim. Entendeu? Mano, vamos lá. Vocês começaram, passou-se os 8 meses, então... Aí abriu... Como é que foi os primeiros dias, os primeiros pedidos? Qual era a sensação, mano? Foram 8 pedidos e parecia que a gente estava numa operação com 1000 pedidos de uma vez só.
Porque, cara, a Comer gente só embaçado, aprendeu a né? fazer o nosso lanche. Agora, processos, eu não estudei sobre processos. A gente fazia ali do nosso tempo, parecia-se que era rápido. Mas daí, quando o cliente começou a perguntar, por exemplo, em quanto tempo chega aqui? Aí eu olhei para aquele monte de... Eu falei, meu Deus do céu, cara. Monte, né? Com aquela visão de aquele monte de pedido, 8 lanches, vamos supor assim. Aí aquilo começou a ser desesperador. Aí meu irmão entrou pra cozinha, minha cunhada entrou pra cozinha, a gente fez um força-tarefa. E detalhe, eu não tinha motoboy. Eu fazia... Você mesmo fazia. Eu ficava na chapa praticamente com a bag na bolsa. Um exemplo, brincando, Terminou, né? joga pra trás. É, né? terminou, já joga pra trás, faz um looping ali. Então o que acontecia? Eu assava a carne, minha esposa montava, a Michelle montava, e dali eu já saía milhão de carro. Porque como eu fui motoboy na região, então eu conheço Conhece muito, bem, né? conheço bem os endereços. E, cara, era uma loucura, velho. Mas o primeiro dia foi, assim, muito gostoso, cara. Porque os amigos, a princípio, eles têm muita curiosidade de conhecer o seu negócio. Né? Embora uma grande verdade também que diz que é mais fácil o seu cliente Não ser amigo do que ser amigo. Exatamente. E isso é real, hein, cara. O cliente vira Isso é seu real. amigo. As pessoas de fora muitas vezes vão dar mais valor e credibilidade. Exatamente. Vão apoiar mais do que amigos, familiares, enfim. Cara, eu lembro que tinha uma cliente chamada Débora. E a gente ali apertado de grana, porque eu tive que vender o carro para desenvolver o cardápio, né? Aí eu vendi o carro, a gente ficou só com um da minha esposa. E a gente ficou muito apertado de grana. Tinha vez que ela fazia a entrega, que eu levava lá, ela me dava R$18 de caixinha, R$20 de caixinha. Meu irmão, aquele 20 eu recebia como se fosse R$2.000. Inclusive, Débora, gratidão, que Deus te abençoe muito. Não Ela passa nos muitos ajudou dados, não, senão a demais. galera vai querer capturar a Débora aí. É, porque baita cliente, viu, velho? A Débora é incrível. É legal quando tem cliente que é grato assim também, pô, né, você velho? tá maluco. Mano, vocês botaram a operação pra rodar, Sim. foi engatinhando ali. Teve algum momento, assim, teve algo que aconteceu nessa trajetória toda, algo chave, assim, algo sobrenatural que você olha assim, que fala, cara, isso aqui deu uma virada de chave pra mim, velho. Deixa eu respirar, meu irmão, que isso é profundo. Chora não, chora. Mas olha, Produção, por favor, produção, guardanapo. né, por gentileza. Cara, eu gosto muito de ler a Bíblia, né? E eu tava observando que Jesus, nas duas partes onde ele fez a multiplicação dos pães, depois dos peixes, ele fazia um movimento onde ele levantava as mãos e consagrava. Falava, Pai, graças te dou. Aí aquilo me deixou curioso, porque eu falei, cara, Jesus, sendo Jesus, por que ele fazia esse movimento? Não bastava ele apenas a palavra? Aí eu fiquei curioso com aquilo. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Me veio um insight, eu vou pegar as carnes e vou consagrar. Porque depois desses primeiros dias, passava 2, 3 dias sem vender um lanche. A gente tirava todas aquelas coisinhas ali e tal, e não fez nenhum pedido. Depois, no outro dia, não fez nenhum pedido. No outro dia, não fez nenhum pedido. Só que, às 18 horas, em ponto, publicando, galera, vocês precisam conhecer, enfim. Aí eu abri a geladeira, cara. Daí, na hora que eu fui pegar, veio algo aqui assim no meu ouvido. Pega mais 2. Eu falei, caramba, velho, será que esse negócio tá deixando eu louco mesmo, deixando eu malucos mesmo, né? Peguei 2 carnes, falei, agora você pega mais 5, são 7. Eu falei, cara, esse negócio aqui que tá falando comigo, velho. Só que eu falei, bom, eu não vou contrariar. Eu vou fazer exatamente da maneira que tá me pedindo. Aí eu ia consagrar, meus pais moravam na casa da frente, eu falei, mas eles vendo eu fazendo esse movimento? Eu falei, você tá ficando doido? Aí eu peguei as 7 carnes, aí falou assim pra mim, até às 19h30, esses pedidos irão sair. Eu falei, 7 lanches, cara, se eu não vendia isso durante a semana, né? Eu pedia, hoje a gente tá pedindo mais de 1 tonelada de carnes por mês, mas a princípio era 1 quilo, e quando tava na semana de pagamento, aí a gente pegava 2 quilos, né? E beleza. Olhei para um lado, olhei por outro, peguei, Pai, graças te dou em nome de Jesus. Na hora que eu fui guardar, falou, você coloca... Como que você emociona, cara? Aí falou assim, coloca ali, guarda aqui, assim, assado. Aí eu fui lá, eu ficava esperando lá, Você achando que tava ficando maluco. Eu falei, cara, mas é assim, eu já tinha um conhecimento do Espírito Santo, né, cara? Só que a gente muitas vezes se considera não merecedor, é uma coisa que a gente tem que trabalhar nisso. Cara, a gente tem muita síndrome do cachorro vira-lata. Entendeu? E a gente, né, pensava, mas quem sou eu na fila do pão, né? Então, aquela parada do não merecimento, eu carregava muito isso. Aí, beleza. Aí, na hora que eu tô ali e tal, com o celular, fazendo as propagandas e tal, aí me veio uma moça falando assim, oi, tudo bem? O Nelsinho
que ele é um amigo seu, ele indicou aqui pra gente fazer um pedido, falou que o hambúrguer é muito bom e eu gostaria. Eu falei, caraca, velho, já vai sair o primeiro. Eu falei, meu Deus do céu. E um exemplo, era numa terça-feira, sabe assim, né? No dia anterior também não tinha vendido nada. Aí na hora que ela fez o pedido, Alisson, quantos lanches ela me pediu? 7 lanches de uma vez só. É louco. Irmão, é demais. É surpreendente. Essas Ali, coisas acontecem, cara, assim, e não tem explicação, cara. Aí sabe, eu falei pra Michele, 7 pedidos de uma vez só. Ela, sério? Eu falei, ó, mas já pode, pega aquelas carnes ali, porque as 7 já estão separadas, cara. Então ali eu falei assim, bom, vamos lá. Hoje eu tenho certeza, mais ainda, de que Deus está comigo e que aqui é onde ele falou, segue que eu tô contigo. Então pode vir deserto, quando tem deserto, quando acontece que nem, empreender é difícil, cara, pra mim não tem problema. Então eu já, após essa experiência, ali eu já aprendi a reduzir a reclamação. Então, porque nem eu falo, onde tem deserto, tem promessa e tá tudo certo. Mano, qual foi o maior erro que você, olhando hoje pra trás, do começo e todo o processo e tendo se desenvolvido tudo que desenvolveu? Foi o maior erro que você já cometeu na hamburgueria? Que você consegue enxergar assim? Que se você pudesse voltar, mudar, corrigir, você corrigiria? Cara, que pergunta forte. Porque, na verdade, são tantos. Eu tinha uma certa dificuldade que ainda eu trabalho muito isso em mim, tá? Eu ainda vou considerar até um pouco no presente. Às vezes, você quer correr demais, esperando que as pessoas vão na sua mesma velocidade. Então, por exemplo, eu já queria que todo mundo começasse voando. Sabe aquela coisa? Então, eu tive que aprender, estou aprendendo cada vez mais que pessoa X vai ter uma aptidão ali. Então, para que querer que tudo... É claro que é muito bom você ter um time versátil, onde... Mas, contudo, cara, se a pessoa ela já vai bem ali, se ela tá nadando bem ali, cada um tem o seu aquário dentro do estabelecimento. Então eu queria que todo mundo tivesse naquela mesma intensidade, naquela mesma velocidade. Então, ou seja, o que eu aprendi? Se você está correndo e você tiver uma criança de 5 anos do seu lado, ela não vai acompanhar. Ela não vai acompanhar. Então, até essas pessoas também entenderem a cultura da sua empresa, a missão, você também ali na hora de contratar, você também entender. Eu tive muita dificuldade em contratar. Porque sempre no desespero, as pessoas não tinham credibilidade, né, com a gente, nós não tínhamos credibilidade porque não tínhamos resultado. Então ali a pessoa chegou e falou assim, eu tô precisando de trabalhar. Cara, não, eu nem perguntava, às vezes eu contratava sem nem pedir o endereço. Então, você quer trabalhar? Tô precisando para hoje, bora para dentro, bora para dentro. Então, com isso, eu não tinha retenção de equipe. Então, a dificuldade é na hora de contratar, você entender o que as pessoas querem, o que elas precisam, que nem eu falo, você quer crescer? Na Malucos Burger, todos têm a oportunidade de se tornarem sócios, nós temos um plano de carreira. Mas se você também quiser entrar e só fazer o seu e ir embora, cara, tá tudo muito certo. Tá tudo bem. Eu acho que a gente vive uma pressão muito grande hoje no mercado de você tem que ser ultra mega sucedido, tem que abrir 500 lojas, tem que franquear, tem que ser coach, tem que isso, aquilo, outro. E na verdade você só tem que estar satisfeito com o que você está fazendo. Sim. Se você tem uma operação só, é feliz com ela, faz acontecer, dá para você manter, realizar seus sonhos, seus objetivos e principalmente tá cumprindo o seu propósito, cara, tá tudo bem. Sim, verdade. Tá tudo bem você querer... É muito de indivíduo para indivíduo, né? Tem gente que de fato tem essa gana, essa vontade de crescer e desenvolver, e também tá tudo bem com isso. Sim. Mas você não pode querer impor em todo mundo... Não dá, cara. O seu perfil. Exatamente. Então, assim, eu sofri muito com isso, olha. Sofri muito e fiz pessoas sofrerem também. Porque, um exemplo... eu tô aqui, mas eu consigo enxergar. Mas por quê? Porque eu saiu da Malucos Burger, fechou a loja, a empresa continua rodando na minha cabeça. Só que sempre, o funcionário não para. Só que o colaborador, muitas vezes, ele vai para casa, ele tá pensando em encontrar a esposa, encontrar os filhos. Cara, você tá entendendo? Então, eu de tive invejar dificuldade, isso, não é? cara. Nossa, ser demais. Sincero. Demais. Você poder desligar, eu não consigo, de verdade. Também não. Eu não consigo, assim. Por mais, às vezes eu tô brincando com os meus filhos, a gente tá fazendo alguma coisa... Mas eu até no dia a dia, não é algo pesado, mas eu consigo observar coisas do trabalho, pensamentos assim vindo flutuando. E é de quem empreende, é normal. Assim, Sim, você pensa,
Tipo, aquele velho meme que você vai no restaurante com a esposa, aí você começa a calcular, pô, legal aqui, o cara tem a mesa aí, dá tantos clientes, o movimento é esse e tal, assim, assado, de repente, pum, você consegue ali essa linha de pensamento de estar sempre pensando em negócio. Você quer ver o ápice disso, Alisson? Por exemplo, vamos num restaurante? Vamos. Aí chega lá, eu não resisto, cara. Muitas vezes minha esposa fica brava, porque eu quero conhecer a cozinha. Ela fala, ela fala, a gente veio pra ter um momento a dois, ou você veio trabalhar. Mas, cara, eu tô vendo aquela operação funcionando que nem um reloginho. Quem é verdade, mano? Quem vive cara, como na é que essência, você não consegue ser diferente. Então, tá tudo bem. Mas tem que saber equilibrar isso aí, tem que saber dosar. Eu tava como eu comentei contigo, né? Tive numa palestra agora no iFood, falando um pouquinho sobre um processo que até vou começar a falar mais e que não tem uma galera falando muito, que é sobre um processo de compra inteligente. Eu vou começar a falar sobre o método de compra inteligente, que é para você entender o quanto impacta no seu negócio o processo de compras. Que no final das contas, o segredo do negócio não é o CMV bonitinho, não é o melhor marketing feito, cara, é grana, é real. Se você compra bem, compra com uma margem boa, compra com excelência, você consegue vender bem e você consegue ter uma boa lucratividade. O segredo do negócio está aí. E aí lá tinha uma galera lá, a gente tive a oportunidade de falar para eles sobre esse assunto, até por uma vivência e propriedade, por diversas experiências compartilhadas. E nisso, o quanto a galera às vezes se perde em pequenos detalhes. Às vezes a contagem de estoque, o controle operacional, o fracionamento de produto, que é uma coisa tão simples na operação. Eu fui na hamburgueria de um parceiro e aí os caras pegavam, abriam o saco de batata. Saiu uma porção. Tchau. Aí jogava assim, eu falei, cara, você tá jogando dinheiro fora, mano. Para, pelo amor de Deus, para com isso. Ou põe uma balancinha ali do lado, o cara pesa na hora, se você não tem uma pessoa para fracionar, ou fraciona. Mas tudo isso tem a ver com esse universo do cuidado do negócio. Se você não consegue se preparar para organizar isso, cara, você joga muito dinheiro fora. Joga. O que acontece, sempre tive uma grande preocupação, porque todo mundo sabe o valor de venda, mas não sabe quanto custa. Quanto custa? Você tá entendendo? Você vende a quanto seu lanche? Ele tá R$40, mas quanto que ele custa para você? Eu não sei porque eu precifiquei baseando no cardápio do vizinho. Entendeu? E ainda isso é uma realidade forte ainda. Tem muita gente demais, que não sabe. Acontece Embora demais. A gente tem uma galera aí falando sobre esse tipo de coisa, falando sobre CMV, sobre gestão de custos. Tem muita gente fazendo conteúdo muito bom e de graça na internet para ver. Sim. Mas tem uma galera ainda que para nisso. Olha, é assim, se você confia no seu produto, você confia naquilo que você entrega, você não pode ter medo de precificar. O cliente, quando ele sentir a verdade, por exemplo, assim, é maravilhoso quando a gente recebe um feedback que o cliente fala assim, através da embalagem, do sabor, do cuidado, de tudo arrumadinho, a gente vê a paixão que vocês têm, o zelo que vocês têm conosco. Então faz total diferença, cara. Saiu de casa, sim. Foi pra onde? Aí a gente alugou uma casa, né? Fizemos parceria também durante esse processo. Aí depois a gente encerrou essa parceria, que foi uma parceria também de muito sucesso, e nós retomamos ali 100% da hamburgueria. Nós havíamos alugado antes uma casa. E por coincidência, embaixo dessa casa era um restaurante. Só que tinha se tornado a nossa garagem. Aí quando a gente teve que fazer a mudança, que foi tudo muito rápido também, a gente não teve muito tempo para se programar, e começamos a pensar, eu falei, caraca, velho, aqui já era um restaurante, já tava tudo azulejado, tudo feito especificamente para ser um restaurante, né, que já era no caso. A gente correu pra hamburgueria pra lá, e começamos a nova, digamos que a terceira etapa da hamburgueria. Só que até então ainda de aluguel, né? Só que comporta ali, graças a Deus, tudo muito bem. Tive que mexer com infraestrutura. Aí a gente vai mergulhando no universo, liga todos os maquinários, a gente investe muito em máquinas também. Sim. Que para ter uma entrega rápida, cara, imprescindível. Eu acho que, tem um fator que vai além disso, né? O equipamentos de qualidade que facilitem o processo de produção, cara, ele é quase um benefício ou um adicional de qualidade de trabalho. Por quê? Sim. O trabalho na cozinha hoje é considerado um dos trabalhos mais depreciativos que tem no mundo. Sim. Isso não é uma realidade nossa. Sim. É muito difícil trabalhar em cozinha. Então, se você não tem equipamentos ou ferramentas que vai trazer o mínimo de conforto, e assim, não é só equipamento, tá? Um piso adequado para evitar escorregões, reduzir
uma limpeza excessiva para tirar Sim. toda aquela gordura, tudo que fica no piso de uma cozinha, um material de limpeza coifa adequado, um legal. equipamento adequado, tudo isso facilita a vida do colaborador. Se não tem nada disso, ou se é muito ruim, cara, se torna muito massivo e por isso que a gente sofre essa dificuldade de mão de obra. Não é só porque a galera não quer trabalhar também, é porque o trabalho é pesado. O trabalho é difícil, é cansativo. É exaustivo mentalmente, fisicamente. Sim. Já tem toda essa cultura da gastronomia, daquela coisa militarista mesmo, que Sim. a essência da gastronomia é isso, né? As praças, as marchas de cozinha, historicamente falando, era todo esse processo mesmo de processo, de hierarquia. Cada cargo, cada posição dentro de uma cozinha representava um reflexo da hierarquia militar, do processo militar. E ali, nesse meio todo, você vê uma pressão muito grande que a gastronomia tinha. E hoje tá até mais leve, a galera leva mais um estilo diferente e tal. Mas mesmo assim ainda é uma demanda muito pesada. E a gente não tem qualidade de trabalho, não tem uma estrutura. Então, se você consegue investir em equipamentos de qualidade, que vai facilitar o processo do dia a dia da galera, você consegue oferecer uma qualidade e mais prazer e satisfação pra galera em trabalhar. E um outro ponto bastante importante, Alisson, por exemplo, a gente estava falando sobre a compra, né? Uhum. Sobre você comprar bem, para você, o segredo tá na compra, de você saber precificar. Um outro ponto muito importante que o empreendedor, na minha concepção, ele tem que ter. Os primeiros, na verdade eu falo os primeiros, mas a gente tá assim até hoje. O dinheiro da hamburgueria, ele é da hamburgueria, cara. Perfeito. Você tá entendendo? Então, por exemplo, a gente começou com uma chapa e uma fritadeira. Só. A gente não tinha nem aquele sugar, sabe? Que era ali. Era só. Só que eu já entendia que a gente precisava, além de mãos, a gente precisava de ter equipamentos. Então, cara, sempre vivemos de uma maneira muito... A gente vive de um modo muito simples, só que graças a Deus nada falta. Mas hoje, se a gente quisesse elevar o nosso padrão de vida, a gente poderia se elevar. Só que adianta você ser, vamos dizer, um dono rico e ter uma empresa pobre? Sim. Então, é o contrário, né? dono Tem que ser o pobre, contrário. empresa rica. O segredo do sucesso então, é esse. E porque para você se manter, eu costumo dizer que a empresa ela é igual a um filho. Quando o seu filho cresce, ele precisa de quê? Roupa nova. Aquela que já não cabe mais. Já não cabe mais. E a empresa, ela não é diferente. Perfeito. Por exemplo, eu vou comprar um mantenedor de proteínas. Cara, eu não posso comprar. Hoje, 2 me atende. Não, eu quero já um de 12 gavetas. Você tá entendendo? Por exemplo, hoje a gente modelava numa tampinha os hambúrgueres, né? Depois passou para picelli e hoje a gente tem uma máquina que em 1 hora modela ali 700 blends. Então essa questão de isso acaba, o equipamento, o maquinário também torna a nossa... Como eu posso te falar? Nossa operação humanizada. Sim, porque... e mais rentável. Exatamente. Imagina o seguinte, para fazer 700 hambúrgueres, quantas pessoas precisavam disso? Cara, e os braços o braço Não, é cansativo, é exaustivo, mas você tá entendendo? O trabalho humano, a hora trabalhada humana era muito maior frente ao investimento do equipamento. Porque o equipamento, por mais que ainda você precise de alguém ali para operar, Sim. você pode direcionar colaboradores para fazer funções mais leves e diferentes que não vai gerar um impacto tão pesado. Exatamente. Por exemplo, era uma pessoa para pesar, enquanto a outra ia modelando. Cara, hoje essas pessoas estão livres, se tornou muito mais leve. E não necessariamente você precisa cortar gente, tá, gente? Não, você consegue claro aproveitar melhor Exatamente. os talentos que você tem em outras áreas. Exatamente. O maquinário sendo usado com inteligência, Isso aí, ele serve perfeito. para humanizar a sua operação. E aí agora você tá passando para a 4ª etapa, né? Que é pulando aí Pô, que incrível, né, cara? Ser dono do próprio teto. Isso é muito louco, Alisson. Como Deus é generoso, né? O tempo todo Deus é bom. É isso aí. A gente tava na casa de 2 cômodos onde morávamos, né? De favor. Porque na minha concepção, o filho ele sempre mora de favor porque a casa é dos pais. Sim. Né? Então ali tem que ser as suas regras, onde devem ser, inclusive, bem respeitadas, né? Daqui a pouco a gente foi para um aluguel. Né, a gente estava no aluguel, ainda assim você vai mexer qualquer coisinha, você não pode, eu preciso de fazer, e a gente agora tá, né, de primeira mão, a Malucos Burger tá indo agora para a sede própria, estamos saindo do aluguel também. Que delícia isso, hein, Aí cara? a gente vai fazer ali tudo do nosso jeitinho, então vou conseguir colocar, porque assim,
Eu quero fazer algo que tenha 100% da nossa cara. Então, quando ali é seu, então você agora vai ficar do nosso jeitinho, vai vir, inclusive, muito mais conteúdo pra galera. Isso é importante. A galera gosta muito de acompanhar, Gosta de acompanhar, e acaba entendo. conectando muito com a identidade do negócio. Sim, eu vou te dar um exemplo. Um pedido com 4 lanches, a gente, geralmente, ele fica pronto de 2,5 a 3 minutos e meio. Ele já tem que estar embalado e já tem que estar na mão do motoboy. Legal. Tá rápido. Entendeu? Não, a gente tá muito rápido, cara. Tem pedido que a pessoa faz ali e 1 minuto e pouco ele já tem que estar embalado. Mas a gente tem uns processos ali, eu costumo dizer que a galera que trabalha com a gente hoje são todos Ferraris. Né? A galera é muito... A gente tem uns processos ali eu chamo de operação pit stop. Quando um carro da Fórmula 1 ele para, como é que funciona? Um já tá ali com a parafusadeira, o outro já tá segurando. Então a gente tem um processo onde quando sai, muito rápido. Isso não se constrói do nada, né? Não, muito treinamento, repetição, persistência, cultura. Sim. Né? Principalmente, eu acho que um dos grandes fatores, até pra galera mais jovem, né? Foi uma das questões que eu fiz lá nesse evento que eu fui, falando sobre mercado, sobre gestão de pessoas e tudo mais, e se falou muito sobre esse complexo dos profissionais mais jovens que não conseguem se identificar, e muitas vezes está na gente mesmo o problema. Você não é claro, não é transparente, não apresenta cultura, sim, não conecta, não faz ele se sentir parte do negócio. E aí, pô, como é que eu quero que ele viva o meu sonho se eu não apresento o meu sonho para ele? Eu vou te dar um exemplo, Alisson. Hoje nós somos, né, a voto popular, considerada a melhor hamburgueria de Carapicuíba. Mas isso não foram os maquinários operando sozinho, não foi a cabeça do Fernando e da Michele, foi um time. É isso aí. Entendeu? Por exemplo, a nossa galera da cozinha, eu costumo dizer que hoje a gente tem um ambiente de paz, muita cumplicidade, às vezes tem uma discussão ou outra, mas até as discussões são saudáveis. Os nossos motoboys, nós trabalhamos com motoboys próprios, cara, são comprometidos demais. A gente já deixa uma comanda na mão deles quando sai o pedido. Para quando entregar, ele já tá lá com o GPS tudo ok. Entendeu? Uma outra coisa que a gente também ganha muito tempo. Cara, isso é legal. Pedido 6116. Ele já tá com o GPS rodando, com a bag aberta. Então só ele já chega, carrega e vai. Só entrega, monta na moto e vai. E o comprometimento deles, eles chegam, caraca, velho, o cliente ficou super feliz que ele recebeu com 12 minutos de antecedência. E eu vejo que eles também vibram com isso. Só que quando eu entrego um pedido, na mão dele, eu não entrego aqui assim, ó. 6116. 6116, vai lá, meu irmão. O Deus te acompanhe. Opa, beleza, Fernando, valeu. E o cara vai que vai, sabe? Cultura. É muito gostoso, cultura, cara. O nosso forte, ambiente de trabalho é maravilhoso. Cultura, cara, é o segredo pro sucesso, sim, de qualquer negócio. A gente teve uma mudança lá, só pra eu dar um spoilerzinho sobre isso. Show. Eu tive uma mudança agora no começo do ano, na Speed, e eu trouxe outras pessoas de mercado mesmo, profissionais, que respiram a mesma pegada e a mesma visão que eu. E aí, o começo do ano ele foi meio estranho, né? A gente veio até ali maio e tal, e de maio pra cá a gente veio recuperando ali, batendo alguns desafios que tinha planejado pro ano inteiro. Top. E, cara, o que eu achei mais legal, assim, eu gosto de fazer isso, mas eu não tinha um time e por mais que eu ensinasse, e aí vai acontecer isso, tem pessoas que não são ensináveis. Sim. Então você vai ensinar, vai trazer, vai promover, vai bonificar, vai premiar, mas essa pessoa não quer estar na cultura, ela não quer estar no negócio. Não dá certo. Ela não quer viver essa possibilidade. E aí tudo bem, aí é a hora de você substituir. Sim. Quando entrou a galera que respira o mesmo ar, a gente comemorando cada venda, cada detalhe. A gente vende muito em marketplace agora, então top. A gente fez um novo projeto lá para desenvolver e começou a vender muito. E aí sai uma venda, às vezes um produto que não estava saindo, a gente consegue colocar ele, fazer ele acontecer. E a gente comemora. E, cara, como é gostoso isso. A nossa cultura hoje está baseada nos 3 Is. Você tem que ter inteligência, iniciativa e integridade. Se você tiver inteligência, iniciativa, mas se não tiver integridade, as 2 primeiras de nada vale. De nada vale. Perfeito. Então hoje isso pra gente ficou muito claro. E o que trouxe aí um padrão em todos os sentidos. Irmão, muito bom esse bate-papo. Eu acho que a gente falaria umas 4 horas fácil aqui. Hoje. Né? Fácil. A gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo. Legal. Primeiro, eu queria te agradecer pelo seu tempo, você ter vindo aqui compartilhar. Deixa pra galera aí seu Instagram, da loja, o que você quiser compartilhar de conteúdo, os dias de funcionamento, aonde fica pra galera conhecer. Certo. Bom, obrigado a você que tá acompanhando. E Alisson, gratidão.
Que oportunidade linda, é incrível estar aqui. Realmente, por mim, cara, dá vontade também de ficar Sim, até sim. amanhã batendo um papo. Né? Esse espaço que você abre para todos os hamburgueiros do Brasil é maravilhoso, cara. É muito importante. E o que eu poderia dizer, cara, principalmente para os nossos clientes, para as pessoas também que estão começando. Acredite muito nos seus sonhos, tenha ousadia, não pense pequeno. Cara, se você pretende comprar um carro, pesquise qual é o melhor carro do mundo. Um exemplo, se você quer comprar uma casa, pesquise qual é a melhor casa do mundo. Se você errar a lua, fatalmente uma estrela você vai atingir. E, cara, nossas redes sociais, Malucos Burger _BR. Malucos Burger _BR. Inclusive, aproveitando o ensejo, a gente vai fazer um cupom com R$10 de desconto com a senha BNP, Burger no Papo. Cola lá, beleza? hein, galera? Cola lá, cola com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. E, Alisson, gratidão a todos vocês que são os malucos de coração. Deus abençoe a todos. Tem um presentinho nosso aqui também, que é a nossa só, cultura. Além de tudo, ganha presente. Ganha presente cara. ainda, tem um Pô, presentinho nosso. Que legal. Para agradecer a sua participação, Uau, uma porrada de coisa aí sonho. Pode ficar à vontade, dos nossos parceiros. Incrível, cara. Galera, quero agradecer a vocês Muito que bom. esteve com a gente até aqui. Show de bola. Convido, vai lá, seguir essa fera, aproveita. Vai durar o final de semana todo? A gente vai fazer essa semana todinha. Fechou. Beleza? Então é o seguinte, durante a semana, BNP... Das 18 horas das à 1 18 da manhã. a 1 da manhã. Todos os dias. Cupomzinho BNP, 10 pila off aí 10 pra você. pila, cara, não é 1%, de 2%, 10 não, pila é 10 pesado. pila. 10 pila off Isso. pra você fazer um pedido lá no Exatamente. Malucos Burger. Agradecer você também que tá aqui com a gente, sempre acompanhando. Ativa as notificações, compartilha pra geral conhecer essa fera aqui. Cara, Gratidão. ó, posso dar um conselho real? Claro, claro. Eu acabo acompanhando, trocando ideia com muita gente. Às vezes eu consigo ver os de outro. É muita gente, de fato, pra olhar. Mas se você não compartilha ainda tudo isso que você compartilhou aqui, comece a compartilhar, que você vai derramar muito na vida de muita gente. De Ué, verdade. Até emociona. Você Obrigado, tem gratidão. muita coisa pra transbordar. Você tá cheio, precisa transbordar. Você tem muita coisa pra transportar pra Poxa. ser mais preenchido. Fico lisonjeado, ainda Fechou? mais vindo de um cara excepcional igual a você. Cara, vai fazer a diferença de muita gente. Com certeza, com certeza. Abre o coração, fala mesmo, compartilha conhecimento, porque tem muita experiência aqui dentro. Ó. Você tá cheio assim de coisa pra Caraca, compartilhar. velho. Gratidão. Fechou? Nossa, até... Galera, tamo junto. A gente vai ficando aqui por esse episódio. Valeu e até a próxima. Valeu.